Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um webinário da PEC Sleiman Edu. Estamos com a doutora Patrícia Peck, autoridade em Direito Digital, atualmente sócia e head da vertical de Direito Digital no PG Advogados, sócia da PEC Sleiman Edu, é PhD em Direito Internacional, reconhecida internacionalmente e, obviamente, autora de diversas obras. Estamos também com o doutor Alexandre Zavaglia, nosso convidado, um dos pioneiros no Brasil no uso de técnicas de ciência de dados e inteligência artificial na área do direito. Okay? Membro da Comissão de Proteção de Dados da OAB Federal, diretor da Legal Score, fundador e consultor de diversas startups de tecnologia. Por fim, professor e doutor, autor também de conteúdos ligados ao direito e tecnologia. Dois assuntos que estão em pauta ultimamente: Covid-19 no cenário atual, não teria como ficar de fora, mas tivemos assim várias perguntas também sobre a prorrogação e os projetos de lei aí que estão em trâmite, na verdade, para a fim de prorrogar o prazo de adequação da LGPD, tá? Mas a gente falou sobre isso, falamos sobre esses assuntos no webinar anterior. Hoje o nosso assunto é como sistemas de governança de dados e projetos de adequação podem ajudar as empresas. A gente vai falar sobre inteligência artificial. Qual o papel, na verdade, da inteligência artificial? Ela pode ajudar as empresas? Pode ajudar o judiciário? Ela pode ajudar até mesmo no processo de adequação à LGPD? Então, vamos agora escutar os nossos convidados. Peck, a palavra é sua. Obrigada. Bem, primeiro, olá a todos, que alegria estar aqui na nossa web, né? E dividir, né, a telinha com o Zavaglia. A gente tem conversado muito sobre aplicações relacionadas à capacidade de uso de ferramentas como a inteligência artificial, mas todo o potencial que a gente tem hoje de manipulação de dados mesmo, né, para poder melhorar a tomada de decisão. Tanto a decisão do gestor público, do gestor privado, né? Isso vai para um CEO de empresa, isso serve para um presidente de tribunal, vai para um juiz, para um diretor jurídico. E a gente tem visto declarações do ministro da Saúde, né, o Mandetta, dizendo que vai utilizar, sim, de ferramentas e metodologias de ligar para a casa das pessoas, com bot, com inteligência artificial, para tentar medir e verificar como está a sua condição de saúde, se a pessoa já apresenta sinais de Covid-19, fazer uma monitoração, e a gente tem visto iniciativas similares, não é só aqui do Brasil, mas em outros países, né? Não tem como falar desse assunto sem falar de premissas, né? Logicamente, muita coisa começou a ser trabalhada, não é só pela lei 13.709, né, que é a LGPD de 2018, que ainda estamos com a questão da entrada em vigor ou não, né? O que vai acontecer, e amanhã vai ser um ponto importante, porque temos, né, PLs solicitando a sua prorrogação, entre eles o 1179, né, até que é do senador Anastasia, né? Então, vamos monitorar isso daí. Mas as premissas ou os princípios de transparência, de segurança, de limitação de propósito, de cumprimento com finalidade, que o próprio ente público tem que cumprir, né, com a finalidade pública, isso nós já temos dentro do arcabouço jurídico, né? Isso a gente tem trabalhado, inclusive quando a gente pensa em Código de Defesa do Consumidor, já tinham premissas no Marco Civil da Internet, você tem prerrogativas no âmbito da saúde. Então, assim, a gente tem que ter aquele cuidado, né? Porque eu costumo dizer que os fins não justificam os e-mails, Cris, né? Então, assim, não é porque a causa é justa que a gente pode fazer de qualquer jeito. Mas eu quero muito dividir aqui esse momento com o Zavaglia, porque os modelos preditivos,
né? Eles podem ajudar muito na tomada de decisão, mas eles não podem ser feitos de qualquer maneira, né? Precisa ser feita uma modelagem para que haja uma adequação metodológica, montar uma comissão de ética mesmo do ponto de vista da aplicação do algoritmo, ou seja, quais são os seus fatores que vão ser utilizados. A gente que trabalha com muitos setores econômicos, a gente já sabe que não é por causa agora da crise da saúde que você precisa tomar decisões difíceis. E a gente tem um volume de dados muito grande para analisar num curto espaço de tempo. Isso é o drama do gestor, é o drama do juiz, né? Ou seja, o que eu tenho que considerar na minha escolha, né? Será que eu estou com todas as informações que eu precisaria para eu tomar a decisão mais adequada e justa, né? Será que uma decisão parecida com a minha já foi tomada por outro, num caso similar? Né? Nós temos uma limitação humana na nossa capacidade aqui do cérebro de fazer combinações, de fazer processamento de toda essa informação. Hoje eu estava com um colega, né? Eu tenho lido muito, tem essa revista aqui, eu não sei se o pessoal vai conseguir ver, mas teve uma Harvard Business Review só sobre a competição na era da inteligência artificial, né? Eu tenho algumas outras obras aqui na minha biblioteca. Esse aqui, ó, que é do algoritmo mestre, né? Que é do algoritmo mestre, muito boa, do Pedro Domingues, aqui para o pessoal que está aqui na minha biblioteca. Essa daqui que eu tenho lido, oi, saiu voando a minha corujinha. Eu não sei se o Zavaglia já leu do Kai-Fu Lee, do que ele fez de inteligência artificial na China. Foi muito utilizado agora, inclusive por conta da situação que eles tiveram que tomar lá, de medidas. Esse aqui não é nosso assunto, mas eu li esse livro todo, Cris, e eu fiz uma web de fake news outro dia, sabe? O Guia contra as Mentiras. Esse é muito bom, fica a dica aqui. Por isso que eu estou aqui na frente dessa minha estante. Essa minha estante aqui são só livros do digital, né? Eu adoro essa estante, que volta e meia eu pego. Eu sei que a gente tem muita coisa boa na internet, mas eu ainda sou daquelas. Esse é muito bom, Os Humanos Subestimados, assim, eu adoro pegar o pessoal da inteligência artificial e a gente tem esses debates do homem versus máquina. Por quê? Porque ainda é o ser humano que treina robô. O robozinho, para quem vai programar um chatbot, sabe muito bem disso, como ele demora para aprender, gente. Um chatbot é um bebê. Ele parece um bebê, ele tem às vezes uma dificuldade até para aprender com a linguagem natural e assim por diante. Então, essa é uma profissão muito legal. Mas vou deixar o Zavaglia comentar um pouco, por quê? Porque existe essa parceria, esse aprendizado na parte de ciência da computação, de analytics, né? De analistas, cientistas de dados, inclusive um livro maravilhoso que chama Numerati, é esse o nome do livro, é só sobre como cresceu essa profissão, né, do cientista de dados e a sua valorização, e até o seu híbrido, com o híbrido do operador do direito, que é quando você começa a criar as modelagens para análise de jurimetria, entre outros, e que agora para a área, por exemplo, da saúde, de health, você junta com quem entende de saúde. Então, a gente vai fazendo esses modelos ficarem mais customizados. Mas nós temos aí no Brasil, depois eu até puxo para mostrar na telinha, numa apresentação, nós estamos construindo, né, toda uma parte de framework jurídico para a inteligência artificial. Estamos tramitando a proposta para uma legislação brasileira de inteligência artificial. Existe a mesma discussão na União Europeia, existe a mesma discussão nos Estados Unidos, então é um tema que tende a ser muito desenvolvido e que é importante ficar no radar de todos. Então, Zavaglia, agora eu deixo você comentar. Fiquei aqui mostrando umas coisinhas. Eu tenho mais um livro para mostrar, só para não esquecer. Esse aqui, maravilhoso, do Joshua Walker, que aí eu vou deixar aqui. Nós estamos fazendo a tradução para o Brasil. On Legal AI, maravilhoso. Já li. Eu quero só o autógrafo dele quando ele estiver no Brasil. Nós estamos fazendo a tradução para o Brasil, vai sair pela RT em agosto. Nós estamos exatamente fazendo a tradução agora. Esse aqui está no inglês, quando sair no português, aí eu vou pegar em português. Isso aí, legal.
Então, Patrícia, primeiro agradecer aí a oportunidade. Você e a Cris, nós nos conhecemos há muitos anos já, trilhando aí esse caminho de direito, né, e tecnologia, desde a época anterior ao Marco Civil da Internet, depois do Marco Civil da Internet, agora nos últimos 4 anos especialmente, né, falando de automação, inteligência artificial, porque essa grande virada no mundo, né, aconteceu de 2016 para 2017, quando a inteligência artificial começou a dar certo aí, né, primeiro no marketing, depois filme, música, começou realmente a ser utilizada em outros setores da economia, né, como saúde, direito, entre várias outras. Mas antes queria só fazer um comentário aí, você sempre mostra seus livros, né? Quando eu comecei a falar sobre isso também lá em 2017, hoje é fácil falar sobre esses assuntos, né? Mas imagine em 2017, que é 50 anos mais ou menos nesse nosso tempo da tecnologia, né? Como se fosse 50 anos atrás. A gente começava a falar e um dia eu estava num ambiente muito importante, né? Com várias pessoas importantes do judiciário, da advocacia, etc., né? Aí um dos palestrantes falou, olha, nós não gostamos de tecnologia porque nós somos da época do livro, eu gosto de livro, de pegar no livro, de ler. Eu falei, olha, com todo respeito, mas uma coisa não tem a ver com a outra, porque nós também gostamos. Você está aí com a sua biblioteca, eu também tenho a minha aqui, a gente lê bastante. Então, assim, a gente continua gostando bastante de livro também, e isso não tem nada a ver com ser adepto da tecnologia, né? Mas aí existe realmente vou dizer uma confusão, porque são assuntos muito novos, né? E poucas pessoas têm a oportunidade de realmente trabalhar com isso. Primeiro, em relação à inteligência artificial, automação e todas essas questões, né? Porque eu tive a oportunidade lá em 2017, então, em criar o primeiro curso de ciência de dados aplicada ao direito no Brasil. Como é que a gente usar isso aí no judiciário? Na época eu estava lá no IDP, que é uma escola de Brasília, né? E esse curso lotou e foi um embrião de diversas outras atividades aí. Então, na prática, né, todo mundo fala em decisão do robô, etc., mas o que a gente tem de verdade utilizado a inteligência artificial é para organizar a informação. E a gente tem milhares de informações por aí e tem os chamados dados estruturados, aquilo que está lançado em alguns sistemas, e os dados não estruturados, imagem, voz, texto, né, dado semi-estruturado por aí. Então, você pega no judiciário, por exemplo, né, a gente quer estudar erro médico, está escrito lá no sistema do judiciário ação indenizatória. Então, se a gente não pegar, né, não ler as petições, etc., a gente não consegue fazer a classificação correta aí dessa informação, né? Então, a gente tem usado muito inteligência artificial para ler informações, como está acontecendo agora aí, você bem mencionou, nesse contexto que nós estamos vivendo. E uma vez que a gente faz isso, né, a gente usa técnicas de automação para criar uma árvore de decisão. Então, vou dar um exemplo simples aí, para a gente já poder chegar na produção de dados e como é que a gente precisa entender os sistemas para saber como é que eles estão decidindo, de que maneira, essa questão da modelagem, né? Então, você imagina que um juiz, ele tem a tecnologia jurídica dele, de como é que ele indefere uma justiça gratuita. Então, ele fala, olha, se alguém tem um carro, se alguém tem uma empresa, se alguém tem determinada característica, no meu pensamento, eu indefiro. Então, do mesmo jeito que tem o Netflix, que é diferente de cada um de nós, essa tecnologia consegue, né, individualizar a nossa forma de pensar. Então, ele pode pegar a tecnologia jurídica dele, né, que é a modelagem dele, e falar, olha, então, a automação e a inteligência artificial vão lá buscar informação. Se a pessoa tem carro, se a pessoa tem uma empresa, se a pessoa tem um imóvel, ela colocou uma imagem numa rede social que é incompatível com essa renda que ele está dizendo que tem, aí entra a inteligência artificial, né? Então, uma vez que buscou e classificou essa informação, joga na automação, que é uma árvore de decisão dele, né? Então tá bom, então eu achei, ele tem uma empresa e essa empresa fatura acima de tanto, então eu indefiro. Então, quando a tecnologia sugere o indeferimento, essa decisão não é do robô, essa decisão é da própria pessoa. Então, há uma confusão do que é decisão da inteligência artificial e o que é a modelagem, né, as regras que a gente cria, né, para aquele ambiente e que vai sugerir uma resposta. E isso vai ter um impacto muito grande a partir de agora, pelo artigo 20, especialmente da nossa LGPD, e também o correspondente na GDPR europeia, que é esse direito à explicação. Então, tudo aquilo que a gente decidia, né, o ser humano, por exemplo, chega numa UTI, quem que ele vai escolher na hora? Chega uma pessoa num ambiente aí de emergência, com poucas vagas relacionadas ao problema que nós estamos vivendo agora. Então, aquela pessoa decidia com um protocolo que não era necessariamente aberto a todos, né?
E tudo bem, só que agora, quando a gente começar a trazer essas informações e a sugestão de quem escolher vier de um ambiente automatizado, a gente está obrigado a responder. Então, as pessoas, assim como o direito do consumidor, que não entendiam, né, que tinham esse direito, e hoje todo mundo sabe muito bem seus direitos e tem exercido muito bem esse papel, né, na sociedade, as pessoas vão começar a aprender isso. Então, elas vão falar, ué, se a gente tinha uma vaga e eram 10 pessoas e foi escolhida aquela pessoa, por que o meu ente querido não foi escolhido? Eu quero saber. E se as pessoas não estiverem preparadas, né, para dar essa resposta, nós vamos ter uma série de dificuldades para as empresas. E aí que dentro da produção de dados surge uma disciplina que é muito legal e que é onde eu tenho aí estudado bastante, trabalhado nos últimos anos, né, e a Patrícia também, que é o Privacy by Design, que é como é que nós vamos ajudar o design de sistemas que desde o primeiro momento se preocupam de onde vem o dado, no data lake, né, onde ficam os dados, qual é a base legal para cada um, e depois, principalmente, como é que ele vai ser utilizado. Porque hoje a maioria das pessoas, né, e a nossa fase, porque sequer ainda nós temos uma lei em vigência e a nossa agência aí nacional de proteção de dados, né, assim, nós estamos ainda na fase de organização, né, do banco de dados e tal, mas eu tive a oportunidade de participar do último Web Summit em Portugal, né, em outubro do ano passado, e a discussão lá é a seguinte: a inteligência artificial até agora, ela errou nossa música e nosso filme. A partir de agora ela vai errar se eu vou ter a vaga no hospital, se eu vou ser contratado por uma empresa, né, se eu vou entrar num país ou não. Então a discussão lá era que em 2 ou 3 anos esse vai ser o assunto número 1 do mundo, né? Então, a gente está começando a estabelecer tecnologias para fazer isso, entendimento de pessoas. Então, veja, quem é que vai conseguir organizar todo um sistema de inteligência e automação na área da saúde? Se um médico não estiver junto, esse sistema não tem como funcionar. Se é para a gente fazer isso, para organizar processo judicial e não tiver um advogado, também não vai funcionar. Então, a gente discute há muitos anos, né, que realmente a tecnologia sem o ser humano não existe. Um exemplo muito simples para a gente entender isso é o Word. O Word é uma tecnologia e a gente utiliza. Mas quem escreve o texto do Word somos nós. Então, tem uma expressão global que é chamada content maker, quer dizer, quem é que faz o conteúdo daquela tecnologia? É o ser humano. Então, por mais que o chatbot ele consegue ler e depois falar, quem cria o conteúdo do chatbot é o ser humano. Então, eu tenho um chatbot que eu tenho a oportunidade de acompanhar o trabalho, né, numa grande empresa, que tem 100 mil perguntas e respostas trabalhistas. Quem é que gerou esse conteúdo? Um escritório de advocacia, né? Porque são 100 mil perguntas e respostas. Então, lógico, a tecnologia ajuda a pessoa poder perguntar de qualquer maneira, né? E chegar na resposta correta. Vamos dizer, a inteligência artificial ajuda a gente a entender as variáveis e as formas diferentes de falar a mesma coisa. Mas o conteúdo é a automação de uma árvore de decisão criada pelo ser humano e cujo conteúdo é do ser humano também, né? Então, são essas questões que a gente tem trabalhado bastante, que a Patrícia falou, de como é que a gente vai integrar os especialistas de cada área com essa tecnologia para a gente trazer todo o benefício, né, social que todas essas ferramentas, ainda mais nesse processo acelerado de digitalização que nós vamos passar a viver cada vez mais agora, por essa cultura do que nós estamos vivendo agora, isso vai mudar, né, vai acelerar muito o que a gente já vive aí há muitos anos, mas a gente precisa formar as pessoas de cada área para a gente trabalhar em times multidisciplinares. Então, é isso que, estudando fora, né, a Patrícia também foi para vários lugares, eu também, a gente tem a oportunidade de ver ambientes em que a gente tinha o pessoal do direito, de engenharia, de estatística, de design, todo mundo na mesma mesa para ajudar a criar os sistemas preocupados com essas questões, né? Então, deixa a Patrícia comentar um pouco para depois eu mostrar uma tela para vocês, só para vocês entenderem essa dinâmica de como a gente está usando isso para esse processo de adequação da LGPD. Super legal, Zavaglia. Acho que vai ser importante, né, compartilhar. Eu coloquei aqui do ladinho no chat para o pessoal algumas referências de bibliografia. Eu vou rapidinho compartilhar a tela só para mostrar para quem já tinha me perguntado aqui essa notícia rápida, que é aquela do que eu falei do Mandetta, só para todos verem, né, que a saúde vai monitorar coronavírus com inteligência artificial. Né? Então, que justamente essa implementação, que é o que a gente está comentando aqui, né? Então fica aí no radar, né? Aqui essa referência.
E eu queria botar também aqui para vocês, eu já puxei aqui rapidinho, esse é o PL 21 de 2020, já trazendo princípios, uma estrutura, providências aí sobre inteligência artificial no Brasil, que é o sistema de inteligência, ciclo de vida, está bem recente, é desse ano, já assim resultado até da consulta pública realizada do ano passado, tinham outros PLs anteriores, né? Ele já traz assim todo um descritivo, né? Fala muito sobre finalidade, centralidade no ser humano, não discriminação, transparência, segurança, né, que são essas premissas, responsabilização, prestação de contas, tá? Dá para ver assim que tenta assim assegurar já assim assemelha um pouco algumas discussões na Europa. É interessante falar que quando a gente fala de inteligência artificial tem um lado que pensa muito questões assim de direito civil e de consumidor, que é falar de responsabilidade. Né? Quando a máquina começa a poder tomar decisões nos modelos de decisão e de predição, que nem acontece com carro autônomo, por exemplo, né? Então, quem vai ser responsabilizado? Que é aquela velha máxima do direito, a coisa perece para o dono. Então, o primeiro a ser responsabilizado é o dono da coisa. Mas e se aquilo tinha alguma problemática de fabricante, né? De que do jeito como foi desenvolvido. Só que quando a gente vai para algoritmos inteligentes, se você tem machine learning, você tem um algoritmo que aprende sozinho, pode ter já uma camada de programação que não é aquela feita pelo programador originariamente. Aí começa aquela discussão que nem aconteceu nos Estados Unidos, que você pode comentar, de começar a ver que bots começaram a conversar entre si, com uma língua deles, né? Aquele medo que dá da gente dizer, gente, será que eles podem começar a se autoprogramar numa camada que não necessariamente tinha a responsabilidade do fabricante? Então, primeiro, a Alemanha foi a primeira a pensar sobre isso. Eles têm uma legislação sobre carros autônomos que é de 2017, quando eu estava no Max Planck fazendo pesquisa, eu tive contato com esse material e até para poder dizer assim, aquilo que não tem remédio remediado vai ter que ter um seguro, né? Porque quando você não conseguir definir muito bem, o seguro vai cobrir danos a terceiros, né? E aí vamos acionar o seguro e assim por diante, bem. E até porque tem a black box do carro que captura muita coisa e assim por diante. Mas tem um outro lado da inteligência artificial, que é uma discussão muito interessante, que eu estava tendo com o professor Carbone. Essa semana teve uma web dele, que eu participei ouvindo, né, para aprender, e ele falando sobre propriedade intelectual. Né, os direitos autorais, a minha tese de doutorado também fala sobre isso. Você tem base primária, base secundária, você tem software, tem parte de patente, você tem um monte de coisa para trabalhar com a inteligência artificial e ainda dizia assim, e quando essa máquina, esse robô, inclusive, criar coisas? Né, aquilo que ele cria tem capacidade de ser protegido ou não? Ou simplesmente pode ter a propriedade do dono, tá? E etc. Então, estou dando aqui uma amplitude, porque a gente vai desde a questão da ética do modelo, né? Ou seja, discussões éticas, a gente perpassa questões de responsabilidade nas tomadas de decisão, ainda mais se gerar algum dano a terceiro, mesmo que a gente saiba em teoria utilitarista, que a teoria utilitarista diga que mesmo quando acontecer um dano, que seja o menor dano possível. Então, às vezes, para eu salvar 10 vidas, uma morreu, né? Ou seja, você mata um para salvar 10, ou seja, é a teoria utilitarista, né? Que é aquela questão das tomadas de decisão muito difíceis. Aí depois eu vou pegar um outro livro aqui, que é o Justice, que está bem aqui em cima, eu mostro para o pessoal só sobre essas quebras, essas tomadas de decisão ética e etc. E a terceira faceta é essa propriedade intelectual. Né? Às vezes a gente vai usar uma base primária, que tem até dados pessoais e esse risco, mas tem depois a base secundária, aprendizado de máquina, que a máquina aprende com dados e o aprendizado resultante disso já não é mais a base originária, já é um analytics e tudo, né? Então, fica aqui para vocês verem. E a última coisa que eu vou mostrar, e prometo que paro de mostrar coisas, para devolver para o Zavaglia, é isso aqui, né? Que é até uma ideia
pilares de regulação de novas tecnologias, né? Um pilar da imparcialidade, da própria segurança, quando você valida sistemas dentro de uma metodologia, uma modelagem para tentar fazer uma gestão de risco do sistema, no primeiro pilar. Depois o pilar de responsabilização, quem vai responder em cima da modelagem da IA, né? Ou seja, inclusive nesses pilares é tentado definir auditabilidade, né? E assim por diante, e o pilar da transparência. Então, assim, hoje, quando você estuda, né, você tenta olhar, se você tiver uma inovação, se você quiser fazer um projeto de IA, se você quiser recursos, né, desde o crowdfunding até o investidor, tá? Se você conseguir mostrar que o seu projeto atende esses 3 pilares, você tem mais possibilidade de viabilidade do próprio negócio, considerando o que está sendo discutido por aí. Então, peraí, deixa eu ver como é que é. Stop share, maravilha. E aí, então, já comentei um pouquinho o que você disse. Agora você mostra as suas cartas. Tem uma perguntinha aí para vocês. Ai, Olha, posso interromper um pouquinho? Pode, Cris. Mas o legal é isso, é todo mundo poder falar com a gente. Antes de voltar. Então, olha só, boa tarde. E o Delândio Teixeira. Ele fala o seguinte: a causa de pedir e o pedido deve ser julgado com fundamento no artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Isto é, o caso concreto é peculiar ao caso concreto no ramo social. Então, pergunto, como será o protocolo do processo de peticionamento para utilizar a inteligência artificial no momento do julgamento do juízo? O que eu entendo aqui é isso, né? Para dizer que vai ser a IA que vai julgar. Seria isso? Mas a IA não julga, aí que não tá. Não julga. Questão. Hoje ela vai ajudar o julgador, né? Mas ela não está julgando sozinha. Um dia a gente até pode pensar em ter o juiz totalmente digital, que nem tem um advogado, né? Não é? Essa é uma discussão que vai longe, né? Se até em última instância, porque tem até essa discussão. Em primeira instância, de repente, pode ser, mas será que até em última instância poderia ser o julgamento por eu acho que talvez casos de mediação e arbitragem, quem sabe a gente já pudesse pensar um mediador indicado pelas partes nesse tipo de condição, né? De um autômata, né? O que você acha, Zavaglia? Então, assim, eu particularmente acho que o robô nunca vai dar uma decisão. Eu vou explicar por quê. Tá. Primeiro, porque é um ato privativo do advogado e juiz algumas atividades. Então, o ato de julgar ele é privativo do juiz, então ele não pode ser. Mas isso não quer dizer, né, que não possa acontecer de forma automatizada a decisão daquele juiz. Então, tem um estudo de Stanford que é muito legal, que fala o seguinte, olha, quanto mais objetiva a subsunção do fato à norma, quer dizer, quanto mais claro, né, que o direito tem um pouco de engenharia também, concorda? Olha, nessa situação acontece aquilo. Então, quando é mais clara a subsunção do fato à norma, a gente vai usar mais tecnologia. Quando é menos claro, ou quando é mais subjetivo, tiver mais prova, etc., a gente vai usar menos tecnologia. Então, vou dar um exemplo claro para vocês entenderem. Imagina que um juiz acha que toda vez que a gente mudar a regra da Previdência, né, então você veja, é uma questão só de direito, não tem fato. E nós vamos colocar o seguinte, olha, a minha decisão de juiz para todo caso de mudança de Previdência é que ela é inconstitucional, porque é um direito adquirido, ela só pode dali para frente. Veja, esse caso não é real, só estou dando um hipotético, certo? Então, assim, é o entendimento daquele juiz. Então, o que a inteligência artificial pode fazer? Primeiro, buscar todos os processos e dizer, olha, esses 7.000 processos são de questões relacionadas à Previdência, cuja lei mudou e a pessoa já tinha o direito antes da lei, certo? Então, o que a inteligência artificial fez para a gente? Trouxe a informação e a inteligência artificial, quando bem treinada, ela é muito melhor do que a gente para fazer a diferença entre um caso e outro, né? Por exemplo, a gente faz muito trabalho trabalhista, né, na área trabalhista, de insalubridade. Então, insalubridade por ruído, insalubridade por agente químico. Então, a tecnologia, ela classifica a informação muito melhor que a gente e ela acerta muito mais, se ela é bem treinada, a diferença de um caso de outro. Então, ela vai lá e achou. Todos esses casos são de previdência. Aquela decisão não é do juiz, julgo inconstitucional? Então, o que a inteligência artificial e a automação juntas podem fazer? Aplicar a decisão do juiz para aqueles 7.000 casos.
e voltar para o juiz e falar, valida aí. Então, para quem não entende, em um segundo sai ele a sentença e fala, a inteligência artificial decidiu, mas não foi isso, a decisão é do juiz. É simplesmente você deu um match entre os processos que são daquela natureza e a decisão do juiz para aquele caso, e ela sugeriu. Então, para vocês terem uma ideia, eu trabalho com uma tecnologia, né, que gera 50 mil documentos por mês, jurídicos, acertando já 97%. Então, o advogado, ao invés de chegar e fazer 15 contestações, no e-mail dele já tem as 15 praticamente prontas na hora que ele chega no escritório, certo? Só que por que isso acontece? Porque são anos entendendo para esse juiz a melhor jurisprudência é aquela, o valor ideal de acordo em Campinas é esse, em Jundiaí é aquele, daquela causa. Então, são anos que eu já vou explicar algumas telas aí para vocês entenderem na área da saúde, né? Para entender todas essas variáveis. E aí você que cria uma modelagem. Olha, esse caso, se for nessa localidade, eu vou usar essa jurisprudência e o valor sugerido de acordo é esse aqui. Então, você cria uma árvore de decisão que é humana, a gente que estudou e fez. Então, a hora que sai a petição lá em um segundo, né, certinha para aquele juiz, para aquela localidade, com a jurisprudência certa, não é um ato do robô, é um ato do ser humano. Então, quando a gente vai avançando, né, nessas questões e vai entendendo de verdade como é que funciona a tecnologia, a gente vai entender que não é a tecnologia que decide. E aí, Patrícia, que eu tenho estudado bastante, e eu fui convidado, era para ter o primeiro evento agora em março, né, junto com o Joshua aqui na GV, fui convidado na GV Law, no CEP, né, que é o Centro de Pesquisa lá da GV, para coordenar um grupo de estudos de governança de dados e regulação de inteligência artificial, né? Inclusive, você vai ser convidado para várias atividades lá também, justamente para estudar essa questão, e uma delas, obviamente, é a responsabilidade. Por quê? Porque como a tecnologia ela nasce, né, de uma base de dados, eu vou mostrar umas telas aqui rápidas para vocês entenderem aí essa discussão. Deixa eu achar aqui qual que é. Deixa eu ver se é essa aqui. Então, vamos lá. Aqui. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Então, olha só. Primeiro, né, quando a gente vai fazer a adequação de um projeto, né, de governança de dados e LGPD e todas as outras leis, nós temos que entender o seguinte, né? Isso tem que ser feito de uma forma integrada entre o jurídico, né, e o pessoal de tecnologia, de compliance, etc. Porque nós temos uma primeira fase aqui, que é a fase legal, que os escritórios, né, têm um papel fundamental, entender todos os riscos jurídicos, etc. E principalmente qual é a base legal, né? Para cada tipo de dado que está lá dentro, se é consentimento, se é obrigação legal e assim por diante, né? Se é legítimo interesse, etc. Então, o jurídico é que vai pautar dali para frente no sistema como isso vai acontecer, e a gente tem que fazer o mapping de dados, onde estão os dados, de quem, né, que sistemas se relacionam, que a gente tem feito isso muito com tecnologia, porque como é que numa grande empresa, né, a gente vai conseguir só com entrevistas, etc. A gente já chegou numa empresa que ela falou que tinha 80 sistemas, você roda o robô, tinha 200, né? Então, esse é um ponto que, quanto mais a gente avançar, né, em quantidade de dados e informação, nós vamos ter que fazer isso com tecnologia, não tem jeito, né? Depois, uma vez que a gente passa dessa primeira fase, que são os assessments, aí, de entender tudo isso, nós temos que classificar os sistemas, porque, né, e a Patrícia é grande craque nesse assunto, se o seu sistema, o seu data lake, não tiver evidência em tempo real, ele não funciona em relação ao compliance da lei, porque nós temos que ter toda a prova de como é que esse dado, né, foi utilizado, onde que ele está, a pessoa daí no 3, né, que é o relacionamento com o consumidor e também com os terceiros que você se relaciona, né? Ela vai perguntar que dado você tem meu, onde está, para que você usou, se no seu sistema não tiver isso, você vai responder como. Então, se a gente não tiver essa segunda fase, classificar nos sistemas, essa terceira, que é realizar os ambientes, né, de relacionamento, que é o artigo 18 lá, o portal do titular, né, com as pessoas e com os terceiros, por exemplo, o RH, ele compartilhou dados com o plano de saúde, né? Ou você fez sua folha terceirizada. Então, se você não tiver muito bem mapeado com quem você se relacionou também, né? Você não tem como organizar os relatórios que vão lá para a Agência Nacional e para outras questões, porque os relatórios, na verdade, são pedaços de todas essas atividades, né? A soma de tudo isso que nós estamos fazendo é que vão gerar os relatórios em tempo real para o DPO, etc. Então, se a gente não constrói o sistema, não organiza os sistemas dessa maneira, a gente não tem como atuar, porque a hora que der um problema jurídico lá na frente,
o advogado vai responder o quê? Se ele não tem essa evidência, se ele não sabe como as coisas aconteceram, né? E aí, essa questão, depois de modelagem e decisões automatizadas, esse material aí da Accenture é um material muito legal, falando aí do black box para o glass box, porque aí a discussão é justamente o seguinte: se quem treina o robô somos nós, e se a base de dados nós que colocamos, se der um problema na frente, eu vou mostrar 2, 3 casos aqui, e aí vocês ficam à vontade também para comentar, haveria como se fosse uma culpa invigilando, quer dizer, a gente não vigiou o dado e ele gerou uma distorção, então a culpa é nossa. Então, a jurisprudência mundial tem caminhado no sentido de quem treinou a tecnologia, né? E aí vocês veem, ó, nesse próprio material da Accenture, está aqui, ó, em 3 anos nós acreditamos que esse assunto vai dominar toda a discussão no mundo aí. E aí a gente vê o seguinte: primeiro caso que é muito interessante para entender esse contexto é esse aqui, ó. Desculpa até aí, mas é uma notícia, né? Mas olha só, tem essa TAI, que é um caso que ficou famoso, que a Microsoft foi lá, né, abriu a inteligência artificial dela para todo mundo interagir, e em 24 horas virou um monstro pornô nazista. Esse caso é interessante porque ele vê o seguinte: é uma coisa meio maluca, mas assim, se a tecnologia tem uma índole, ela é diretamente ligada àquilo que a gente deu de dados. Então, hackers, etc., perceberam essa situação e começaram lá só colocar fotos de pornografia, textos do Hitler, etc. E depois de um dia, a tecnologia respondia o quê? Uma frase nazista com uma foto pornográfica. Por quê? É o dado que ela tinha. Então, se a gente não tiver a supervisão do ser humano, que é uma outra característica, né, junto com essa explicabilidade, auditabilidade, né, nós vamos ter casos como esse. Então, é necessária a supervisão humana para a gente entender que base de dados entrou, fazer a curadoria da base de dados, se ela está balanceada ou não, né? Então, esse é um primeiro caso que fala muito bem dessa questão da supervisão do ser humano. E aqui é assim, por que a gente precisa explicar o algoritmo? Primeiro, para transparência. Segundo, confiança. Nós vamos usar mais aquilo que a gente confiar, acreditar. E terceiro, que é o mais importante, que é a relação homem-máquina. Como é que nós vamos ajudar a melhorar a máquina se a gente não souber como é que ela funcionou, como é que ela pensa? Por isso que é do black box para o glass box, que é esse movimento onde o mundo está indo. Por quê? É muito mais fácil a gente construir esse sistema e mais rápido, que ele sai a decisão e a gente vê que ele acerta, e está ótimo, nós não precisamos explicar, mas agora não vai mais poder ser assim. Nós vamos precisar construir os sistemas de forma que a gente entenda. E é lógico que quando a gente usa deep learning, etc., a gente não consegue entender tudo, mas nós vamos precisar fazer algumas perguntas intermediárias, é isso que a gente tem estudado com gente de ponta do mundo inteiro de tecnologia, para a gente conseguir entender quais são os fatores principais que levaram àquela resposta. Então, olha aqui alguns casos reais, né, Patrícia, para você ver, ó. Esse aqui já é um processo, final do ano passado, contra o governo, né, e lá a imigração de Londres, dizendo, olha, nós queremos saber se tem algum viés aqui étnico na decisão de uma pessoa entrar no país ou não. Já é um processo real, perguntando para o governo, olha, me abre seu algoritmo aí e me fala se você está usando esse dado ou não, né? Porque você tem todas essas questões éticas, né, de viés, etc. Esse aqui, que ficou o caso mais famoso do final do ano passado também, que é da Apple. Então, veja só, a Apple contratou o Goldman Sachs, quer dizer, um super banco aí, global, certo? Um cartão de crédito. E aí, o que aconteceu? Uma pessoa recebeu, ele e a mulher, e o cartão de crédito dele tinha 20 vezes mais limite do que da mulher. E ele falou para todo mundo, olha, nós moramos no mesmo lugar, ganhamos a mesma coisa, por que eu tenho 20 vezes mais? E o Wozniak, que é o fundador junto, né, lá da Apple, falou, o meu também. Então, saiu no mundo inteiro em um dia que a Apple é sexista. É porque é a Apple, porque se fosse uma outra empresa tinha quebrado, concorda? Então, assim, muito além só das questões regulatórias, nós vamos ter uma questão de reputação gigantesca das empresas. E aí, o que a Apple respondeu? Falou, olha, me desculpem, mas nós vimos aqui, no nosso banco de dados, tinha muito mais homem assinando contratos de casa e de automóvel, por isso que deu essa distorção no sistema. Qual foi a resposta do consumidor, do regulador e todo mundo? O problema é seu, porque você não viu isso antes. Então, é isso que vai começar a acontecer, né? Então, aí que está essa responsabilidade de quem treinou. Então, agora vai dizer o seguinte, você não balanceou o banco de dados, você não viu lá que dado que entrou, você não entendeu a explicação para evitar que isso aconteça ou para explicar na hora certa. Então, a gente vai ter que construir os sistemas a partir de agora dessa maneira. Então, a gente tem, né, essas discussões hoje em dia. Discriminação por associação. Então, é um negócio meio maluco. A gente trabalha com bastante fintech também. Então, você vê o seguinte, um bairro, por exemplo, foi classificado como um bairro mal pagador. Se você muda para aquele bairro, seu credit score abaixa.
Então, todas essas coisas vão começar a ser discutidas. O que é ilegal, o que é abusivo, o que é reputacional, né? Aqui, injustiça por generalização. E você sabe que eu vi uma coisa muito interessante esses dias de um estudo que saiu lá, que as pessoas, né, que têm determinados problemas respiratórios, que quem tinha asma, né, isso é um reflexo nos hospitais, quem tinha asma, saiu no estudo, feito com inteligência artificial, tinha menos propensão a ir para o hospital. Então, isso dava uma falsa ideia de que a asma era uma coisa boa e que levava as pessoas menos para aquela doença. Mas depois, quando aprofundaram no dado, viram que não, que era porque as pessoas que têm asma, elas se cuidavam mais com medo de determinadas doenças respiratórias e isso levava a um número menor de pessoas. Então, como o dado foi, num primeiro momento, usado de forma generalizada e sem o devido cuidado, ele chegou a uma resposta totalmente diferente. Então, a gente está começando a ver no mundo agora um monte de resposta de inteligência artificial que não foi tomado esse cuidado a ter distorções de todas as naturezas, né? Então, é isso que a gente tem conversado muito aí com a Patrícia. Ontem nós ficamos no bate-papo aí de horas sobre isso e várias outras vezes, de que a gente está... esse assunto é um assunto de ponta no mundo. Está sendo discutido na Europa, em todos os lugares, né? E aqui o último caso de UTI, só para vocês entenderem aí essa questão de inteligência artificial mais automação. E aí a Patrícia volta aí a fazer os comentários. Então, veja só, são 2 estudos aqui de vaga de UTI, né? Em situações automatizadas, certo? Então, estudos reais. Então, veja só o seguinte. A gente chama, né? E eu aprendi isso aí bastante com o pessoal do mercado financeiro, chamado book de variáveis. Então, onde a inteligência artificial ajuda a gente? A entender o problema. Então, eles foram lá e estudaram todas as doenças de adulto, de criança, neonatal, por região, etc. Então, eles fizeram um book de variáveis. A gente, nesse estudo, então você sabia quanto tempo demorava cada doença, qual o perfil das pessoas. Quer dizer, primeiro você estuda tudo, certo? Uma vez que você estudou tudo, entendeu tudo, você pode chegar a algumas conclusões. Por exemplo, olha, esse grupo de doenças, as pessoas em média ficam 5 dias na UTI. Então, se eu escolher esse grupo, privilegiar esse grupo, eu posso salvar 100 pessoas. Esse grupo de doenças costumam ficar 30 dias ou 90 dias na UTI. Se eu escolher esse grupo, eu salvo 5 pessoas. E aí que é o que a Patrícia está falando, que vai ter que cair numa comissão de ética. Toda empresa vai ter que ter uma comissão de ética de algoritmo. Essa decisão daí é humana, nós já entendemos o problema. Então, quem nós vamos privilegiar? Esse grupo de 5 dias ou esse grupo de 90 dias? Salvar 100 pessoas ou salvar 5? O robô não vai decidir isso. Quem vai decidir isso são as pessoas. Então, a gente tem que ter um comitê de ética para ter uma votação dessa ideia e, a partir disso, criar o algoritmo, que é isso aqui. Ó. O algoritmo nada mais é do que uma receita de bolo e a gente que modela. Então, você vai falar, olha, se a doença é essa, com essa pessoa dessa idade, dessa região, nós vamos agir dessa maneira, entendeu? E aí, quando você constrói tudo isso, isso que é o chamado Explainable AI, que é o que a gente está estudando aí, começando a estudar no grupo da GV, e que é algo que eu tenho estudado aí já há bastante tempo, viajado nesse sentido. Como é que a gente constrói toda essa lógica para a hora que aquele que não foi escolhido chegar e fazer essa pergunta, a gente já está preparado e falar, olha, aqui está o book de variáveis, depois o nosso comitê escolheu, né, por todas essas questões, privilegiar esse protocolo e essas doenças. Eu sei que é super difícil explicar por que o seu ente querido não foi, mas aqui está toda a nossa explicação, por mais difícil que ela seja. Entendeu? Então, se as empresas, a partir de agora, não entenderem que elas vão precisar criar a sua tecnologia, os seus algoritmos, né, usar a inteligência artificial para tratar os dados, as informações, e depois a automação dessas tarefas baseada nas informações, a gente vai ter que ter essa preocupação. De onde veio o dado, qual é o dado, balanceamento do dado, qual é a decisão, o que coube ao ser humano. Então, se a gente não fizer isso, né, realmente as empresas vão passar por muitas dificuldades, como a Apple passou aí o ano passado. Né? Então, tudo isso parece muito novo e distante, mas vocês vão ver, com a inteligência artificial sendo utilizada cada vez mais e mais rápido, esses problemas vão começar a ser muito aí constantes. E aí é um pouco aí do que a gente tem estudado, né? E é um assunto muito instigante e apaixonante para a gente, né, Patrícia?
Beck, tem que tirar do mudo. Eu vi, a gente vive esquecendo essas coisas, né? Falha de usuário, Tá, né? depois eu tenho mais 2 comentários aqui, tá? Acho que vale você já botar os comentários, então, Cris. Eu estou dizendo que eu acho o máximo ficar fazendo esses mapas de fluxos aí. Eu acho, a gente hoje em dia, até para às vezes entender um caso jurídico, a gente fica fazendo desenho que nem mapa mental, desenho de fluxo. E aí, definitivamente, eu concordo com o Zavaglia quando ele começou a explicar que, de certo modo, para certos casos que você não tem análise de prova, que você não tem uma diferenciação no caso concreto, né, que você já sabe que é só direito puro aplicado e que já existe até uma certa determinação, entendimento daquele magistrado, ou posicionamento, ou já tem até um posicionamento já de última instância, né, já meio que uniformizada a matéria, mas que as pessoas continuam entrando, né, com as ações e tá, que é algo de você pegar e aplicar dentro de um volume para aumentar a celeridade do judiciário. Acho que essas aplicações são mais fáceis da gente conseguir entender essa assistência do robô, né? O uso da inteligência artificial executando, já sendo um facilitador, né, para isso. Mas não temos como não pensar, né, mesmo que num exercício de futurologia, que há a possibilidade também, né, de que às vezes a máquina pudesse fazer uma análise criteriosa, imparcial, de determinadas coisas, itens, e por que não evidências, e talvez até conseguir chegar numa decisão, né? Se a gente estava falando da capacidade criativa da máquina, se a gente um dia vai conseguir evoluir na redação de uma lei de direitos autorais que pudesse conceber que o robô hoje, você já tem músicas criadas por inteligência artificial, né, que era a palestra do Carbone que eu estava assistindo, né? Então, assim, quando você para pensar nisso, se vamos ou não, como humanos, dar o crédito, né, para o robô aceitar essa questão, né, de dar o crédito, mas que já poderíamos pensar dessa habilidade. Eu vi que quando você pensa em inteligência artificial, robôs cuidadores, por exemplo, eles têm uma paciência e uma capacidade de nunca se irritar com alguém que ele está cuidando, que eu tenho certeza absoluta que é uma vantagem com relação ao ser humano, né? Então, acho que em alguns aspectos e em algumas áreas de aplicação, isso possa vir a acontecer, né? E a gente já conhece casos de pessoas que possam ter se apaixonado por uma inteligência artificial ou de querer casar com uma inteligência artificial. Então, imagina o quanto que o direito não vai ter que ter de desafios aí com relação a isso, né? A gente não pode deixar de pensar sobre tudo isso. Então, Cris, conta aí o que o pessoal já está avaliando. Patrícia, só uma coisa aí que você falou agora, tem um caso do Ashley Madison, né, que é um site de traição, né? Ficou famoso, né? 3 em cada 10 mil mulheres verdadeiras. Então a pessoa estava lá namorando 2 anos, achando que era mulher, e estava namorando um robô sem saber. E foi aquele caso do escândalo de vazamento, que, né, vazando os dados das pessoas. Mas então, o pior ainda é isso, né? Você ser vazado num site de traição, cuja traição era com um robô, já pensou? Será que seria cabível isso? Ou seja, basta o fato de você querer estar traindo, não precisa nem que tenha sido com um humano, então, né? Esse fato difícil, né? E esse foi um dos casos que até levou a regulação europeia, um dos artigos novos aí, a dizer que hoje você tem que saber, que você tem que falar que você está falando com o robô, entendeu? Porque as pessoas estavam sendo enganadas nesse sentido. Esse é o ponto da transparência fundamental das legislações, né? Você tem que saber que você está falando com um robô, você tem que conseguir entender qual é o método, né, digamos, de amostragem, quando você fala de um score, por exemplo, pelo menos naquilo que seria geral de fatores combinatórios, né, para não ter discriminação, né? Então, transparência, não discriminação, ou seja, esses pilares estão se tornando muito fortes para análise de IA.
É um E aí dos você pontos. vê que, inclusive no judiciário, eu estou vendo aqui no chat o Wilderland e o Juliano, né, falando justamente que essa questão de processos judiciais, etc., de sentenças, né? Então você vê o seguinte, tem uma discussão também que quanto mais privado o assunto, né, tem uma discussão ainda entre o segredo de negócio e a transparência, qual que é o meio termo aí ideal para isso, mas tem já, né, um entendimento que quando é o setor público, que os algoritmos deveriam ser transparentes. Então, quando acontecer, né, de a inteligência artificial e a automação ajudar a sugerir uma sentença ou uma aplicação de um recurso repetitivo num caso, né, já julgado, etc., esse algoritmo e esse caminho tem que ser aberto para todo mundo entender realmente como isso aconteceu, né? Então, a gente vai ter cada vez mais vamos dizer, a tecnologia ajudando a gente em processos judiciais repetitivos ou mais objetivos, mas de qualquer maneira isso tem que estar muito transparente da forma como ele aconteceu, né, e como isso aconteceu também, né? Uhum. Eu queria aproveitar e fazer dois comentários aqui. Quando o Zavaglia mencionou até um dos casos, né, um caso, se eu não me engano, em relação ao bairro, né? Dependendo do bairro que a pessoa mora, você pode ter um aumento aí, inclusive, em valores de seguro, né? Isso já impactaria diretamente na LGPD agora, porque em decisões automatizadas, como você falou, a empresa tem que fornecer as informações e o titular tem direito, inclusive, de revisão dessa decisão, né? A PEC ainda comentou, ela fez em relação às decisões, que provavelmente a máquina também poderá tomar decisões, ela está sempre aprendendo, né? Mas se a gente pensar, Zavaglia, e se for na questão de modelagem, eu defendo isso há muito tempo, desde que começamos a falar de inteligência artificial, mas tudo depende do quanto nós, seres humanos, ou homem, na verdade, né? O ser humano quer determinar a autonomia para a máquina. Né? A decisão ela vai poder tomar, mas é como você falou, tudo depende, tudo faz parte da modelagem, até mesmo para essa tomada de decisão. A gente tem aqui 3 comentários que eu vou passar para vocês. Olha, José Luiz, boa tarde. Vocês já podem citar processos nos quais foram necessários uma perícia baseada em inteligência artificial ou outras tecnologias disruptivas? Olha, eu estava lendo aqui um comentário, você diz que é perícia? Normalmente envolve, perícia. Né? Mesmo essa questão do próprio carro autônomo, e já teve caso internacional. Bom, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Então, para dar um exemplo para vocês, a gente tem estudado, lógico que esses casos vão começar agora, mas o uso de criptografia para prova judicial. Então, veja só o que vai acontecer. No Código de Defesa do Consumidor, quando o consumidor não consegue provar, o que vai acontecer? Inversão do ônus da prova, concorda? Você concorda que ninguém vai conseguir provar como é que o algoritmo decidiu? Então, qual é a tendência em todos esses casos de direito à explicação? Inversão do ônus da prova. Por isso que se a empresa não se preocupar antes, é isso que vai acontecer. E se ela não conseguir provar, o que acontece? Quem perde o processo? Ela, concorda? E com a LGPD a situação é a mesma. É a mesma. Então, pense o seguinte. Então, a gente tem feito um estudo com criptografia, com essas tecnologias aí que eu tenho trabalhado, que é o seguinte. Você usa a criptografia não só para segurança da informação, como também para prova futura judicial. Então, imagina que você tem o mesmo dado de uma pessoa, que é o nome, o CPF e o e-mail, certo? Então, com a criptografia, você prova que a pessoa do marketing só teve acesso ao nome e ao e-mail para mandar uma propaganda. E a pessoa do contas a pagar ou contas a receber do financeiro teve acesso ao CPF porque ela emitiu uma nota fiscal, certo? Então, quando vier um processo judicial falando assim, o pessoal do marketing vazou meu CPF. A criptografia é um tipo de prova, vai permitir uma perícia de falar, não, é impossível, porque olha aqui, ela não conseguia ver e nem tem acesso a esse CPF. Então, a empresa vai conseguir provar. Então, a criptografia é um dos exemplos dessa pergunta. A criptografia vai ser utilizada muito aí para prova judicial nesses ambientes automatizados relacionados à produção de dados, porque produção de dados ainda para a gente está muito ligada a como é que eu guardo o dado, né, etc. Mas ela vai estar cada vez mais ligada, as pessoas vão entender, a como é que a gente usa. Né? Então, a gente vai ter que provar como é que a gente usa. Então, se o sistema, como a gente falou, não tiver com as evidências em tempo real, da base legal, qual é o dado da pessoa, né? E para que a gente utilizou. Se a gente não conseguir provar isso no processo judicial, nós vamos perder. Por isso, o Privacy by Design. Nós temos que construir sistemas que nos permitam essas respostas e que nos permitam, tecnicamente, provar que nós não agimos daquela maneira. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos perder todos os processos judiciais. Então, tem um caso famoso agora,
posso falar que é um caso aberto, também não sei os detalhes aí internos, né, do processo, mas que foi o seguinte, é o caso do Decolar.com, que foi uma ação civil pública de geopricing, né? Disse que aí eles estavam praticando um preço diferente por estado, certo? Eu tive a oportunidade de coordenar um curso de Direito da Inteligência Artificial junto com o pessoal do ITS lá do Rio, o Fábio, a turma lá do Ronaldo Lemos, etc. E aí, o pessoal, no primeiro dia eu falei exatamente sobre isso, inversão do ônus da prova dentro de sistemas automatizados, e o pessoal, não é que deu risada, mas tirou um pouco de sarro, né? Falou, isso aí não vai acontecer nunca e tal. Isso foi na primeira aula. E aí, na segunda aula, veio a Patrícia, uma advogada de um grande escritório, uma outra Patrícia, que é advogada desse caso do Decolar, e falou, olha, eu não posso falar do caso, porque eu sou advogado, mas eu vou falar uma coisa para vocês. 1 ano antes da lei, né, o juiz deu a inversão do ônus da prova e falou, Decolar, prove você que não fez isso e junte aqui os algoritmos, sem a lei, entendeu? E aí eu até brinquei com o resto da turma, falei, tá vendo? Vocês tiraram o sarro ontem, aqui já está o caso. Então é fato que isso vai acontecer, porque ninguém vai conseguir provar, o consumidor não vai. Por isso que especialmente a área da saúde e o setor financeiro, que são os nossos objetos de pesquisa principais, né? São os primeiros que vão ter que se organizar nesse sentido, porque o crédito está muito ligado a esse direito de resposta, né? De entender por que eu não tive determinado valor, né? Lógico que os bancos são um pouco mais avançados, você tem as regras aí de regulação, de credit score, etc, né? Mas de fato eles vão ter que elaborar um pouco melhor esse caminho, as respostas, e a área da saúde que vai tomar diversas decisões aí automatizadas. Então, se a gente vê uma máquina de raio-x hoje em dia, elas já soltam um laudo 90% aí sugerindo tudo o que está acontecendo, né? É uma decisão, uma sugestão automatizada. Então, essas duas áreas eu acho que vão ter um impacto muito rápido de ter que se adequar nesses procedimentos, né? Sim, concordo plenamente. O próximo é um comentário, ao meu ver, é o Juliano. Ele diz que, ao meu ver, a inteligência artificial eliminaria certas inseguranças jurídicas, muitas vezes pela demanda de produção de sentenças. Restariam apenas situações não inseridas na modelagem definida, devendo se complementá-la. É um pouco isso, né, Juliano? Que é o seguinte... Eu queria fazer um comentário, que pode até ser mal interpretado, já faço essa ressalva aqui. Nós todos profissionais sabemos do cansaço, da limitação de tempo, e a gente às vezes pode ficar dizendo assim, mas o juiz de hoje, você acreditar que ele viu todo o caso, todos os casos, que ele leu tudo, todos os processos, isso é impraticável para o volume de ações que nós temos no Brasil, e já teve declarações de ministros, tanto no STJ quanto no STF, do volume, e quando eles conversam, quando eles viajam para fora do Brasil e conversam com colegas de outras cortes, de outros países, que o comparativo per juiz, assim, per magistrado, per ministro, de volume de casos. Então, a inteligência artificial, né, a ajuda do robô, do que a gente possa desenvolver, ele pode ter uma capacidade de ter lido, de ter olhado, de ter feito triagem, de ter entendido sobre aquele caso. Eu já tive casos julgados errados, mas errados assim, completamente errados, como se parecesse que tivesse sido outro caso, né? E não estou dizendo de juntar a sentença, a decisão errada e tal. Então, a gente sabe, às vezes, que não é bem assim, quer dizer que a pessoa não necessariamente teve o tempo de olhar tudo, de olhar a temática, a matéria e etc. Então, assim, se a gente sabe qual é o trabalho, né, como o Zavaglia estava comentando, para facilitar a petição, a peça, a pesquisa, né, o que é que vai ter mais efetividade dentro de um caso ou outro, mas também o outro lado do balcão, né? A leitura, a análise, o entender, né? Hoje, quando você passa em máquina com capacidade de ler, né? De fazer essa verificação já, mesmo em PDFs, né? A gente foi avançando muito em conseguir capturar, né, Zavaglia? Conseguir capturar as informações, os dados, puxar dados estruturados, não estruturados. Então, eu queria fazer esse comentário, porque do jeito que estamos, e com as temáticas novas, o efeito Covid-19 no Brasil vai dar um monte de processos. Vai dar uma judicialização enorme, gente, já está dando.
seja para questões de contratos, questões de consumidor, depois questões temáticas relacionadas à saúde, se vamos ter depois questões temáticas de proteção de dados pessoais, e esse boom, essa enxurrada depois que entra dentro do judiciário, ela fica quase inadministrável, né? Então, a gente tem que trazer ferramentas tecnológicas para nos ajudar a ficar mais eficientes, porque também não tem imposto depois que consiga pagar essa máquina pública toda para conseguir gerar mais eficiência do próprio judiciário, que é um poder extremamente relevante para a própria democracia. Não adianta nada a gente fazer lei, trazer o direito e depois não conseguirmos garantir a execução do direito, que é quando a gente para no judiciário. Então, e tem um caso muito legal para entender isso, que é o Vitor do Supremo, né? O Vitor é a tecnologia que o Supremo está utilizando, que é o Que bom que você falou dele. O ex-ministro Vitor Nunes Leal, que é a pessoa, que é o ministro que começou a pensar nesses precedentes e tal, por isso que tem esse nome, né? Foi uma homenagem a ele. Então, veja, o que o Vitor está fazendo? Ele não está decidindo nada, ele está clusterizando, que é juntando os temas da mesma natureza. Então, demorava 40 minutos cada processo para um funcionário ler e colocar lá um número, tema 122, mais 40 minutos, tema 230. Então, hoje essa tecnologia que já está treinada há um ano, né, está clusterizando os casos. Então, veja, se já tem uma decisão em repercussão geral, vamos imaginar, né, é um caso que já está gerando pouca judicialização, mas o mais famoso é o do homoafetivo, certo? Então, foi lá, você escolhe um leading case, votou e vale para todos os outros. Então, vamos imaginar que é um processo relacionado a isso. Já está votado, já é repercussão geral, já é aplicável a todos os casos. Então, se a tecnologia foi lá, clusterizou e falou, olha, esses 5.000 casos são desse assunto, aplique-se o fundamento da repercussão geral número tal, veja, a tecnologia não está decidindo, ela simplesmente está seguindo aí o exemplo da Patrícia, né? Pegando algo que já está decidido pelo Instituto de Recurso Repetitivo no STJ ou repercussão geral no Supremo, né? E está aplicando aquela decisão nos casos que são exatamente daquela natureza. Ou está ajudando os ministros, porque o requisito objetivo hoje da repercussão geral e do recurso repetitivo é ter diversos problemas da mesma natureza no Brasil inteiro, certo? Então, o que a inteligência artificial está ajudando? A dizer, olha, esse problema realmente tem milhões de processos desse assunto. Então, sim, vai para a pauta. Então, o Vitor, ele é um exemplo exatamente disso que nós estamos falando aqui. Ele está organizando assuntos da mesma natureza, aquilo que é objetivo já está definido, aplicando as decisões, né? Ajudando a aplicar as decisões, que a aplicação final é sempre do juiz, do judiciário, e cada vez mais isso vai avançar nessa organização das informações e naquilo efetivamente que é o objetivo. Você sabe uma coisa legal que a gente tem discutido com muitos juízes, até de primeira instância. Pensa o seguinte, o exemplo que a gente deu de previdência, né? Você imagina que cada um entrou num dia e um mesmo caso eu vou decidir só daqui 7 anos. E é exatamente uma questão só de direito daquele mesmo assunto. Por que se você souber que aqueles 7.000 processos são exatamente iguais do mesmo assunto, o juiz não pode decidir todos eles de uma vez só, assim como é o recurso repetitivo e a repercussão geral. Por que isso não pode ser feito na primeira instância? Concorda? Sim. Se você tiver a garantia, então veja, sempre todo mundo fala, mas isso foi diferente. Não, nós estamos falando aqui um caso que é exatamente igual, que você comprovou, são 7.000 processos exatamente da mesma natureza, são só de direito, e o juiz já tem a sentença dele igualzinha para todos aqueles casos, né? Então, é lógico que, já colocaram aqui, né, que o CPC não autoriza ainda, né? Mas tem juízes já discutindo isso. Então, são esses paradigmas da legislação que a gente tem que discutir, que se a tecnologia ajuda a gente a organizar a informação e a gente entender que aquele caso, né, a gente tem uma mesma decisão daquele juiz que sempre vai ser igual para exatamente aquele caso, a gente pode ajudar a antecipar algumas coisas. Então, lógico que são assuntos ainda polêmicos, todo mundo está pensando como fazer, mas são discussões muito legais que a gente tem visto, e a Justiça Federal tem um laboratório na Paulista, que é o Laboratório de Inovação da Justiça Federal, IJuSP-Lab, que eu sou voluntário ali já há 3, 4 anos. Então, por exemplo, legal, eu acho que eu nunca fui. Não, eu preciso te levar lá, porque é um pessoal muito legal, o Luciano, o Paulo César, o Caio. Então, eles, por exemplo, lá estão prototipando. Já me convidei. É isso aí. Estão prototipando a vara judicial do futuro. Então, você viu como é que é, né, Cris? Assim, ofereci já. Então, eu estou me convidando para acompanhar. Nós vamos lá em breve, quando a gente puder, mas vocês vão adorar. Porque assim, colocam lá, cidadão, magistrado, né, serventuário, para prototipar, por exemplo, a vara judicial do futuro.
ou para prototipar esse tipo de ideia, entendeu? Será que isso daria certo? Vamos pegar aqui e vamos pegar um conjunto de processos para ver se isso funcionaria, se tem processo diferente que pegou. Então, assim, tem muita coisa sendo testada, né? Por isso que esse ambiente de design, legal design, tem avançado bastante, que não tem nada a ver com estética nem nada. Legal design é como resolver problemas de forma diferente, né? Então, a gente tem visto muitas atividades aí, iniciativas legais do Poder Judiciário começando a avançar bastante aí nesses expedientes. É lógico, com tudo muito cuidado, passo a passo, porque assim, nós estamos nisso há 10 anos e nós não acreditamos que nem o mundo vai acabar, nem amanhã nós vamos ser substituídos pelos robôs. Ainda vai bastante tempo, a gente tem assim, muito tempo ainda para organizar a informação, né? Nós estamos ainda numa era do cadastro, nós estamos tratando informação, que a tecnologia já existe, mas ainda ela não funciona no seu potencial, porque nós não temos dado o bastante aí para fazer isso, né? Mas assim, a gente vê um avanço muito legal também no Poder Judiciário. E olha aqui vocês estão vendo aí, ó, JW Office aí, ó, que é o Joshua, lá de São Francisco, está assistindo a gente também. Hi, Joshua. Hi, Joshua. I just showed your book here. Oh? Yes, look, your book, and I'm telling them that we are translating it to Brazil, and we will launch the project around August. Yes. Yeah. And I love to have your autograph as well. So let's talk in Portuguese. Se ele quiser dar um oi, está convidado também. Isso. E who want to speak to us, Joshua? Aguardá-lo, né? Aqui ansiosamente quando vier ao Brasil. Want to welcome Joshua here, yes. And of course, P&G is one of our sponsors in our FGV event. It was being in the last March, but of course we didn't. But it will become possible soon. So I think Joshua will be with us in PG lawyers and also at FGV very soon. Então, nós estamos falando para ele o seguinte, que a gente tinha esse evento aqui em março, né, na GV, e a gente tinha 7 escritórios como patrocinadores do evento, P&G Advogados era um dos patrocinadores, e aí tinha um evento na GV e um evento em cada escritório. Então a gente teria um evento aí, né, dentro do escritório aí em março, infelizmente não pôde acontecer por todo esse contexto, mas assim que puder ele vem para o Brasil e certamente... Bem legal. Mas eu acho que a gente trabalhou muito bem a temática, né, Cris? Um assunto iniciando, e vamos ter outras rodadas, né, Zavaglia? Com certeza. Isso aí. Com certeza. Eu queria só para a gente finalizar, então, que a gente já está no horário, nós temos 2 comentários, e aí a gente passa a palavra para vocês se despedirem. O Edson, ele diz o seguinte, na qualidade de advogado e também de tecnologia, será que a inteligência artificial, executando a área jurídica, que existe um repositório infinito? A maioria das empresas, ou na maioria das empresas, acho que seria, essa atividade da inteligência artificial não deverá ser exercida com muita ênfase pelas empresas de tecnologia? E mais especificamente, as empresas de CRM, tipo a Salesforce e essas integradas como ERPs, pois o negócio das empresas estão mapeados pelo CRM, todo desenho, projeto, estratégia. Digo que essa atividade da inteligência artificial será muito explorada nessa camada e muito pouco dentro das companhias. Aí ele agradece, excelente webinário. Obrigado também, Edson. Vocês querem fazer algum comentário? Vou fazer um comentário já rápido e final também sobre isso e sobre uma questão aqui do Adriano, também aproveitando que eu estou vendo no chat aqui, sobre essa questão ética, que é o grande dilema e tal. Primeiro, em relação ao CRM, porque assim como na medicina, se a gente entende a informação correta, a gente pode trabalhar em prevenção, certo? Então, se você imagina que a gente já sabe que aquele caso é elegível para acordo, que o acordo ideal naquela cidade é tanto, então, por que a gente precisa esperar o processo inteiro, judicializar, se a gente já pode autorizar isso acontecer no SAC, por exemplo, certo? No CRM. Então, a gente tem feito muitos trabalhos já começando nesse sentido, de tratar a informação para a gente trazer para o preventivo e ajudar, né? Então, inclusive para empresas de saúde, a gente provou, por exemplo, empresas que só faziam acordo na segunda instância, nós provamos que a liminar define o processo. A taxa de reversão é de 1 a 2%. Então, as empresas passaram a fazer acordo no dia da liminar. E algumas
a gente provou que aquele assunto ela sempre perde, então ela vai perder de qualquer jeito. Então elas passaram a fazer acordo já, numa negativa de exame, por exemplo, de um assunto que é elegível para acordo, já no próprio CRM, entendeu? Então, você tem razão, isso é muito pouco explorado e cada vez mais que a gente tiver informação, a gente vai trazer para o preventivo e não para esse jeito que a gente está acostumado, que é se relacionar pelo processo. Hoje, o direito é muito reativo. Então, a informação correta vai trazer a gente para o preventivo, por isso que tem um trabalho consultivo muito legal em cima das informações e mudanças de procedimentos internos nas empresas para evitar a entrada de motivos recorrentes, etc., né? E a última questão dessa da ética, nós concordamos 100%, é por isso que a gente estuda isso. Então, a gente acha que realmente, né, o dilema vai ser essas questões éticas, de viés, né? Então, como é que a gente ajuda as empresas a agir corretamente, a se preocupar com os sistemas de uma forma que seja correta? Porque tem um assunto, tive a oportunidade até de escrever sobre isso em 2015, que é a sustentabilidade digital, que diz o seguinte: sustentabilidade de empresas não está ligada ao meio ambiente, né? Sustentabilidade quer dizer perenidade do tempo. Então, se você não respeitar o dado do seu cliente, se você não respeitar a forma como você vai decidir com inteligência artificial, a chance de você sair do mercado é muita, porque as pessoas cada vez mais vão querer se relacionar com quem é ético, quem cuida dela, quem cuida do dado dela, né? Então, realmente as empresas vão ter que se preocupar muito em explicar, em mostrar as preocupações éticas. E aí, como última frase aí, e já deixo um abraço para todos, o grande problema que a gente está vendo na Europa hoje, né, nessas últimas discussões da Comissão Europeia, que há um mês atrás falou de regulação de IA, está começando os seus projetos aí nesse sentido, é que a ética não é a mesma nos diferentes países, né? Então, por exemplo, aborto na Espanha é permitido conforme o valor daquele país, no nosso não é. Então, assim, o que é ético, né? O que é moral, pode diferenciar um pouco nos países. Então, como é que a gente vai criar regras mundiais de ética de algoritmo se a ética é diferente, né? Para determinados grupos de pessoas, etc. Então, são muitos desafios, mas realmente é o assunto que a gente mais tem preocupação, é por isso que a gente estuda isso. Como é que nós vamos ajudar as empresas que são nossos clientes, como é que nós vamos ajudar a comunidade científica, né, a se preocupar com todas essas questões, com ética, com explicação, com auditabilidade. Então, esse é o nosso desafio aí de muitos anos para frente. O último comentário, o último comentário é justamente sobre esse lado da questão ética. Olha, a questão ética é o grande dilema. Exemplos sobre a regulamentação das vagas de UTI, já se utiliza uma lógica de expectativa de vida, né? A vaga em razão da escassez. A utilização da inteligência artificial pode validar situações absurdas no cenário de extremismos que se avizinha. O cachimbo entorta a boca. A discussão sobre a utilização de dados, de qualquer forma, deve sempre ser contextualizada sobre a ótica dos direitos humanos, obviamente. Fato que não estamos observando com a frequência devida nas discussões sobre o tema. Eu acho que aqui foi já um pouco a entrada do próprio Alexandre, né, falando das questões éticas. Beck, a palavra é sua, então, para a gente finalizar. Tá bom, sem a gente avançar demais, né? Hoje tinha justamente um pleito, né, já de entidades de direitos humanos sobre a questão de ter muito cuidado com abusos na monitoração de pessoas em cima da justificativa do Covid-19 em muitos países, né? Então, eu vi essa notícia de iniciativas de entidades de direitos humanos fazendo um alerta, né, por conta dessa questão. Então, a gente sabe que a tecnologia não tem um bem e um mal, depende de como usa, e ela pode ter desvio de finalidade e pode sofrer algum abuso. E por isso a importância de você criar uma comissão de ética, de você passar por um tipo de due diligence ou de auditoria periódica, de ter sido definido parâmetros do que vai ser entendido como melhor prática, né, como o Zavaglia estava comentando, e por isso que tem se debatido de se fazer isso talvez dentro de um âmbito não só pensar nacional, talvez um tratado internacional, porque são temáticas, quando você desenvolve uma tecnologia, ela não fica só num país, ao contrário, né? O ideal é que ela possa ser trabalhada em muitos mercados, mas em âmbito global, ainda mais em sociedade digital. Então, esses fatores que a gente chamaria de MDC, né? O menor múltiplo comum, né? O menor divisor também, quer dizer, quando você consegue criar assim, qual aquele guide, o menor parâmetro que
todos tenham que definir, que seguir. Acho que não vai ser tema tão polêmico quanto falar do aborto, como o Wagner comentou, mas alguns parâmetros assim são necessários, né? E, logicamente, quando você define atributos e você manda a máquina agir, ela vai evitar também aquela coisa do QI, quem indica, do favorzinho, daquela pessoa que é o fulano de tal, que entrou na fila, passou na frente porque deu carteirada, que isso, que aquilo. Então, nossa sociedade humana, ela também tem uma série de situações que são aquele bastidor do pé do ouvido, da influência, do corrompível, né? O robô não é corrompível de certa maneira, né? Se você criar um sistema robusto, ele também fica protegido. Você consegue ter uma vigilância depois de programado que ele se execute dentro daquela rotina. É que nem quando a gente fala de um documento, eu fiz o documento, coloquei no blockchain. A ideia do uso do blockchain originária é a imutabilidade. É evitar a mudança. Então, quando a gente fala assim, às vezes no Brasil, o problema do Brasil é que até o passado do Brasil é incerto, aquela ideia do mexer em documento, da falsificação, da fraude, ou seja, no fundo, nós estamos querendo com tecnologia, sabe o quê? No direito, conseguir alcançar a boa-fé, né? A gente está querendo que com a tecnologia a gente tenha mais transparência, que a gente consiga dizer, se combinamos isso, vai ser executado isso. No entanto, quando acontecer um evento, que a gente tenha que tomar uma decisão difícil, que a gente tenha o máximo de informações para tomar a melhor decisão possível. Eu acho que esse que é maior valor que nesse momento, ainda mais de crise, que uma inteligência artificial consegue nos apoiar. Só para a gente poder fechar assim a nossa temática. Ok. Bom, gente, eu queria agradeço a doutora Patrícia, ao doutor Alexandre e a todos vocês que estiveram conosco aqui. Olha só, passou mais de uma hora no final, né? Mais de uma hora, eu vi que a gente chegou a ter 70 participantes, agora diminuiu um pouquinho, né? Mas muito obrigada, gente. É um tema bem técnico, bem específico. Que bom, Cris. Obrigada aí pela oportunidade. Aproveito para avisar que a gente está gravando esse bate-papo e a gente vai deixar disponível. Autorizado, Alexandre? Deixar disponível o nosso bate-papo? Daí depois a gente vai vou deixar aqui inclusive no chat o meu e-mail e a gente vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, tá bom? PEC Sleiman Edu, aí vocês acham os nossos webinários lá. Obrigada, gente. Legal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Fiquem bem, seguros, saudáveis. Tchau.